Bem, amados, mais uma das parábolas. É, pedindo ao pessoal já identificando como é que está o som, para nós seguirmos. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos apresentar diante de Ti mais esse estudo, Senhor, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, naquilo que queremos estar ministrando nesse lugar, através dessa plataforma, Senhor. Usa esse estudo, usa a minha vida, prepara os nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Como é que tá o som aí? Oi, Sandra. Oi, Tiago. Tá tudo bem o som aí? Bom, avançando então, tá? O som tá bom, gente? Só para eu continuar. Som bom. Amém. Glória a Deus por isso. Tá? Bom, vamos lá então, gente. Eu estou numerando, não é que é a 10ª parábola, tá? Na realidade, eu estou numerando as parábolas que nós já estudamos. Até estudamos, se quem pegar a primeira parábola, vocês vão perceber que nós até já estudamos algumas parábolas a mais, tá? É que no primeiro aulão sobre as parábolas, eu destaquei 11 parábolas principais, tá? Mas eu vi que tem uma sequência boa ali, a gente, para não perder, tá? É, que nem quando nós chegarmos, né, numa que já estamos próxima dela, que é a do filho pródigo. A do filho pródigo não tem como estudá-la sem antes estudar as duas primeiras. Tá? Então, bom, avançando aqui, eu dei o título A Lista de Convidados, né, porque é uma parábola que vai falar sobre. Aliás, são duas parábolas, né? Ou uma parábola com duas cenas, como nós temos feito aqui, tá ok? Avançando aqui, amados, nos dias em que Jesus andou sobre essa terra, os judeus costumavam, após o grande culto realizado no sábado na sinagoga, um banquete com uma generosa refeição. É o que nós vamos fazer domingo que vem, tá? Ceia com grande refeição, tá? Então, assim, é algo que vai estar conosco, né? E nós vamos estar, assim, lidando com esse costume antigo. Na realidade, amado, a palavra ceia, isso vai acontecer na carta de Coríntios, né? A característica principal da ceia era a comunhão. E eles comiam juntos no dia de ceia. Então, o que nós vamos fazer nesse domingo, tá? Que vai ser o culto pela manhã, não teremos culto à noite, reprisando de novo, é realmente praticar isso aqui, que era algo já comum, né, nos dias de Jesus, tá? Ah, avançando aqui, né? Nessas ocasiões não era incomum a presença de vários convidados. E dependendo de quem estava oferecendo esse banquete, ele fazia questão de chamar pessoas importantes. É que nem, principalmente nas igrejas tradicionais, tá, gente? Vai acontecer muito isso. É, eu acho que eu adiantei um pouco aqui, né? Vamos fechar essa cortina aqui, tá, amado? Acabei apertando aqui demais. Nas igrejas tradicionais é muito comum, tá? É, terminar o culto e convidar pessoas para que não quer almoçar em casa. O pastor era muito convidado nessa época, tá? Então, assim, são questões, né, corriqueiras que até a igreja, até pouco tempo, fazia uso disso, comunhão, mas o que fez as pessoas se afastarem, gente, dessa situação, então, é muito mais os dias que nós estamos vivendo, tá? Então, assim, é só essa questão. Agora sim, vamos abrir as cortinas. Eu dividi essa palestra, essa parábola, em duas cenas. A cena um eu chamei de O Lugar, é o lugar a mesmo que nós vamos ver, e a cena 2 é o convite. Dentro dessa cena 2 passa um pouco de tempo, nós não sabemos se no mesmo ambiente, dá a entender que no mesmo ambiente, Jesus conta uma outra parábola que nós vamos ver domingo que vem, porque ela tem alguns elementos, domingo que vem não, sem ser domingo, no outro, né? Ela tem alguns elementos que é o tipo de pessoas que ali dão as desculpas para não terem aceito o convite, mas isso aí nós vamos ver depois, tá? Que está dentro dessa segunda cena aqui, com certeza. Jesus é convidado para um jantar no sábado, provavelmente após o culto na sinagoga, na casa de uma importante autoridade religiosa. Bom,
essa cena toda começa com esse convite, lembrando que o Shabat, ou a ceia deles, né, era feito para nós, seria sexta-feira após o sol, tá? No calendário lunar, que vai pegar o contrário, essa sexta-feira já entraria o sábado, que nem hoje nós estamos no dia 3 de Ave, de 5.782. Então, lembrando, nós já estudamos sobre a diferença dos calendários, tem calendário chinês, calendário indiano, asteca, tem calendário gregoriano, que é o que nós usamos, e tem o calendário judaico. O nosso calendário, amado, isso é só esses calendários, na realidade, é só referencial para nós. Tá? Primeiro, porque Deus não precisa desses calendários. O dia para Deus é o nascer e o pôr do sol. Tá? Segundo, nós não estamos presos a esses calendários, mas é interessante, principalmente aqueles que estão relacionados com a nossa fé cristã, que é o calendário hebraico, por causa das festas perpétuas, né? Que algumas igrejas exageram nas comemorações e a Monte Abraão tem tomado uma postura de, que nem no Sukkot, ou no Pentecoste, na Páscoa, nós trazemos à memória o que significa aquilo. Então, esse é um momento comum ali na caminhada de Jesus. Então, o convite parecia ser sincero. É isso aqui que nós precisamos prestar atenção, tá? Mas a intenção do fariseu era tentar armar uma situação em que Jesus transgredisse a lei dos anciões com respeito ao dia do sábado. Então, nessa cena aparece uma pessoa com um defeito físico, tá ok? A palavra, a Lucas só registra que ele era como se fosse corcunda, né? Em algumas versões está que ele não conseguia andar ereto. Então, a probabilidade é que ele tinha um problema muito sério na coluna. Nós não sabemos se foi a mando do Sinédrio, que ficava fazendo muitas artimanhas contra Jesus, ou esse próprio fariseu por conta própria. A probabilidade de todos os comentaristas, tá, principalmente os que vão trabalhar os textos da época, eles dizem que esse fariseu estava debaixo de orientação de amigos do Sinédrio. Olha, chama aquele teu amigo, tá? Ele cura, ele fica com pena dos doentes, ele não consegue ver uma pessoa com uma enfermidade. Então, chama aquele teu amigo e vamos ver qual vai ser a reação dele. Então, foi uma armadilha muito bem preparada, tá? Claro, Jesus, ele olha com misericórdia e aí ele vai fazer um questionamento que nós não vamos estar lendo, mas é interessante você ler porque ele desarma todo aquele grupo dizendo o seguinte: se o seu boi cair num buraco num sábado, você vai deixar ele lá morrer naquele buraco porque você não pode salvá-lo? Você não vai lá e salva? Tá? Então ele faz uma comparação assim muito interessante. Aliás, eu terminei de ler um livro que eu comecei essa semana, muito bom, é sobre a inteligência de Jesus. Tá? Não é do um autor brasileiro, não, que tem o mesmo título, mas é sobre, na realidade, o título do livro é A Intelectualidade, né, no meio cristão. E ele vai analisando vários pensadores até chegar na vida de Jesus. E o Dallas Willard, um autor que eu gosto muito, também tem um livro, né, que ele vai chamar da Conspiração Divina, que eu já citei várias vezes aqui. Ele tem um capítulo que ele fala assim, que ele nunca, ele diz assim que ele nunca encontrou uma pessoa tão sábia na Terra como Jesus. E aí ele coloca vários referenciais justamente diante dessas pegadinhas que tentavam fazer com ele. Então é isso que está por detrás de todo esse quadro, tá? Por causa da popularidade do ministério de Jesus, os fariseus passaram a persegui-lo e criar várias armadilhas com a intenção de fazer ele errar e acusá-lo de pecado contra Deus, tá? Lembrando que esses grupos de fariseus, porque o sinédrio, gente, principalmente os que nós vamos chamar de mestres da lei ou rabinos, né? Tá? Eles faziam questão de não se misturar, eles ordenavam, que nem o apedrejamento, eles não participavam, mas eles ordenavam o apedrejamento. Então é como se eles estivessem falando assim: nas minhas mãos não tem sangue, tá? Mas o comando foi dado por ele. Por isso que existe alguns autores que diz que Paulo participou sim do apedrejamento de Estevão, tá? O fato se ele atirou pedra ou não atirou pedra é um pouco difícil nós afirmarmos, porque ele era um forte candidato à lei do rabinato.
Então a probabilidade que ele estivesse ali só observando. O fato é que Estevão olha para ele, aquele olhar, aquele encontro, né? Vamos colocar do espírito de Estevão com a alma de Paulo, faz algo nele, faz um questionamento, um despertar no coração de Paulo que vai ser concretizado quando ele tem aquela experiência na estrada para Damasco. Mas voltando aqui, então essa armadilha era muito comum, eles queriam sempre pegar Jesus de algum jeito. Além do mais, havia também muita presunção, soberba, orgulho e vaidade na classe religiosa em geral. Então, eles não aceitavam alguns ensinamentos de Jesus porque Jesus não puxava o saco do sinédrio, vamos colocar assim. Jesus não começava a ensinar, assim diz a lei, e olha o rabino tal, e olha o mestre tal, aquela puxação de saco que muitas vezes acontece no meio atual, que eu gosto de chamar de pessoas que gostam de ter massagens nos seus egos. Um aluno achou engraçado esse termo quando eu usei. Tá, que é massagear o ego mesmo, né? Que é aquelas pessoas que têm essa necessidade. Então, Jesus não fazia isso. Pelo contrário, ele afrontava no sentido de dizer, opa, peraí, é o que vai acontecer aqui. Como eu disse, se você lê o quadro, né, onde está inserida essa parábola, você veja que ele não deixa de curar. Então isso era uma afronta. Como que você vai fazer isso no sábado? E sempre essas pegadinhas que estão tentando. Então, para confrontar estes outros elementos nocivos ao coração humano, Jesus nos conta uma das parábolas mais socioeducativas do seu repertório. Porque socioeducativo que eu coloquei aqui? Porque ele vai falar da questão social e da educação, então socioeducativa, né? Depois a Chang vê se existe essa palavra, né? Então, assim, é uma questão, assim, de educação social, é o que Jesus vai trazer. E, ao mesmo tempo, tem uma lição fantástica que diz respeito ao reino dos céus, que a outra parábola, tá, que nós vamos ver, sem ser esse domingo, no outro, tá? No segundo domingo de agosto, né? Você vai ver que naquela outra parábola há uma referência muito forte a Israel, tá? Que Israel representa cada uma daquelas pessoas, uma que casou, outra que comprou uma junta de boi, tá? Outra que, obrigado, Shang, outra que trabalhou, foi comprou terra, outra uma junta de bois, né, e outra casou. Então são três desculpas esfarrapadas, vamos colocar assim, tá? Que Jesus vai dizer, olha, tá vendo? Israel apresenta desculpas para não aceitar a minha verdade. Então é isso que estava acontecendo nesses bastidores, tá? Bom, a primeira cena, vamos entrar nela, tá? João Calvino, mais conhecido para nós como apenas Calvino, né? Aqueles que buscam o melhor lugar serão desonrados. Sobre essa parábola, tá? Ele tem um comentário de Calvino, que aliás, né, o Logos lançou inteirinho, acho que o Jussier tem na plataforma dele também. Então, o Logos lançou esse comentário completo em português, comentário de João Calvino, né, do Novo Testamento. Vale a pena ter, vale a pena ler. E ele, uma das frases de Lucas, ele começa no capítulo que ele vai tratar sobre essa parábola, ele começa com essa frase aqui, tá ok? Bom, a parábola dos primeiros lugares, que é o que nós vamos começar a chamar, por quê? Porque todos os comentaristas, tá, desde João Calvino, chamam essa parábola dos primeiros lugares. Então nós vamos dar esse nome aqui também, tá? É uma parábola que Jesus uma parábola de Jesus que pode ser encontrada no Evangelho de Lucas apenas. Também é mais uma das parábolas que está dentro do Evangelho de Lucas apenas, tá? Ele é o único dos evangelistas, dos quatro, né, ou dos outros três, que registra essa parábola, né? Nós falamos que existem algumas parábolas próprias de Lucas, tá? Então, apesar de ser uma parábola curta e bastante simples, ela possui um significado muito importante para todos nós, tá? Que é um ensinamento de humildade. Aliás, nós estamos falando de humildade, domínio próprio, mansidão no projeto Caleb. E nas parábolas, de uma certa forma, nós estamos falando a mesma coisa, principalmente nesta, tá? Parece que Deus está voando numa pena, né? Então, quando você olha para tudo isso, você tem que entender que talvez Deus esteja querendo falar algo para as nossas vidas.
Tá? É um tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor, né? Penso eu. Então, os versículos que precedem essa parábola no capítulo 14, ele revela com clareza o contexto com que a parábola de primeiro lugar foi contada e o que aconteceu naquele sábado de ceia, que foi a cura de uma pessoa com um defeito físico. Tá? Repito, como eu já disse aqui no começo, a probabilidade de que aquilo tenha sido uma armadilha, tá? Não foi alguém que apareceu assim do nada. Se fosse assim, não seria uma armadilha, tá? Existe apenas um comentarista de todos que eu li que ele diz o seguinte: como era um convite aberto, tá? Parece que essa pessoa que era muito conhecida, ele deixava o convite aberto, que era comum pessoas aparecerem lá para essa comunhão, em que de repente apareceu essa pessoa com esse defeito físico e criou-se uma expectativa no grupo ali presente dos fariseus no seguinte sentido: vamos ver o que ele vai fazer. É uma probabilidade. Eu prefiro pensar que não, que foi premeditado o convite de Jesus e também o convite dessa pessoa justamente com segundas intenções. Tá? Eu coloquei o Aleph aqui, por que eu coloquei essa imagem, né? Na parábola de Jesus usa a figura de uma festa de casamento? Porque a palavra, o Aleph, o A do alfabeto hebraico, ele significa vida, significa casamento, significa união, significa aliança. Por isso que quando Deus chama Abraão, ele acrescenta um Aleph, né? Dentro do nome de Abraão para Abraão. Tá? Então, eu fiz questão de pegar uma imagem que pudesse representar aqui. Então, onde as regras deveriam ser observadas ainda com mais rigidez. Tá? Então, Jesus conta o exemplo de uma festa de casamento para dizer, olha, e aqui mais uma vez uma referência, uma probabilidade muito forte que eu entendo que sim, tá? Do casamento de Jesus com a noiva que é a igreja. Tá? Então, Jesus aqui, interessante, amados, porque nesse contexto aqui que vai aparecer aquela mensagem terrível, né, de Jesus: nem todo aquele que diz Senhor, em Mateus, tem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, pode ser que nesse contexto inteiro, Jesus está falando, ó, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não entenderam o meu convite, não foram convidados a ter um posicionamento. São probabilidades muito interessantes, sim. Então, o significado da parábola, em primeiro lugar, é bastante claro onde lemos: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, talvez essa mensagem, não só dessa parábola, tá? Mas como uma mensagem de todo o cristianismo. Paulo vai trabalhar muito essa questão também. Tá? Tiago vai trabalhar essa questão também da humildade. Então, a humildade, quem participou do projeto Caleb sabe que nós já comentamos muito as três palavras no grego, né, e a qual que Jesus mais usa, que é um sentimento de pobreza espiritual. Na realidade, aqui talvez se encaixe a segunda palavra para humildade, que é aquela pessoa que reconhece que ela não é digna. Então, essa pessoa chega numa festa e fala: não, quem sou eu para querer sentar lá? Então, sento aqui no último lugar. E aí, Jesus usa isso aí para trazer essa, já que eu posso usar esse termo, esse ensinamento cultural. Tá? Então, ensinando uma questão dentro da educação de comunidade ou do estar juntos, né? Então, a lição principal da parábola, de primeiro lugar, certamente é sobre a importância da humildade. Uma coisa que nós vamos estar frisando aqui é você não querer sua autopromoção, que às vezes acontece muito isso, né? Eu vejo as pessoas com uma preocupação enorme dessa autopromoção, principalmente nos dias de hoje. Eu já disse para vocês que eu já peguei pessoas em crise ou chateadas com o grupo de trabalho, com a sala de aula e até com a igreja, porque a foto que ele postou e outras pessoas postaram a mesma foto, aquele foto de grupo, né? E a foto dos outros foram mais curtidas do que a dele, sendo que os amigos eram os mesmos em comum. Entendeu? Então, assim, parece uma coisa idiota, ridícula, né? Fútil, mas é a realidade do que as pessoas estão vivendo hoje. Então, esse contexto de Jesus é o mesmo contexto de hoje. Talvez hoje um pouco mais potencializado por causa das redes sociais e por causa dessa ênfase, né, muito forte
nessa questão humanista do eu, do meu e só meu, né? Então, naqueles dias, um banquete ou mesmo um almoço com vários convidados era servido com os assentos sendo dispostos ao redor de uma mesa. Nós já vamos mostrar uma imagem aqui, tá? Então, as pessoas ficaram numa disposição, sempre formando uma espécie de um U, tá? É mais ou menos comum assim. Então, a forma de uma ferradura, né? Porque tinha aquela curva ali, ou um U quadrado, ou um retângulo sem uma entrada, para quem você vê entrar no meio ali, variava de comprimento de acordo com a quantidade dos convidados. Então, essa era a regra geral dessa questão ali, tá? Junto à cabeceira da mesa sentava-se a pessoa mais importante entre os convidados, seguido pela ordem de importância pelas outras pessoas que tomavam seus assentos à direita e à esquerda. Então, assim, para tomar aquele chazinho gostoso, tinha essa sequência aqui de quase em forma de um relógio, ou para a esquerda ou para a direita, sendo que os mais importantes estariam do lado direito e os menos importantes do lado esquerdo. Talvez aqui já tenha quase um arquétipo, né, junguiano, daquilo que se fala, né, do direito e da esquerda, tá? Não de partido político, tá, gente? Mas quando se fala da questão da visão do trono, né? A visão da condenação eterna, da esquerda e a direita. É interessante essa questão que sempre foi colocada e nós até fazemos uso dessa linguagem, né? Principalmente nesse tempo que está massificando a questão política, você fala direita, parece uma coisa tradicional, mais acertada, se fala esquerda, parece que já vem uma coisa assim de bagunça, de uma questão mais uma política não tão correta. E isso é um arquétipo, tá? Ok? Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estou dizendo que isso está formatado na sociedade e não tem como. Certo ou errado, isso faz parte, ok? Então, cada um dos assentos geralmente podia acomodar até 3 pessoas, com a mais importante ocupando o lugar central. Então, lá ali na frente, e eram várias almofadas no chão, então, às vezes, dependendo do número de pessoas e do espaço, ficavam aglomeradas ali, umas próximas da outra. Seria mais ou menos isso aqui, tá, gente? O assento à esquerda do convidado principal era o segundo em prioridade, seguindo do assento à direita. Então, você tinha, tá, essa pessoa aqui sendo o anfitrião, a probabilidade que a pessoa do lado ali fosse o convidado especial, e aí você tem depois o menos especial aqui e o último que não é nada especial aqui no fundo. Jesus fala para as pessoas sentarem nesse onde para a última seta, tá? Nesse último lugar. Se você for importante, aquele cara que está no círculo azul vai olhar para você e dizer: Ô Silas, senta aqui do nosso lado. Dá lugar para o Silas, tá? Então é isso que Jesus está colocando, que essa é a ideia, tá ok? Então, em uma festa normal, os convidados se comportavam de modo civilizado, esperando uns pelos outros para tomar os seus lugares de modo apropriado, tá? Quando a festa tinha um certo requinte de educação, de nobreza, tá? De uma questão assim, de saber se relacionar, havia uma espera. Então, ficava mais ou menos assim, quem que vai, quem que vai, quem que vai. E Jesus fala assim que algumas pessoas se precipitavam justamente por se julgar mais importante que a outra. E aqui está, talvez, a grande mensagem, né? Não é você que tem que julgar, são as pessoas que vão olhar e vão reconhecer. No caso, é o anfitrião que vai reconhecer. No caso nosso, o anfitrião é o Pai, nosso Pai Celestial. Né? Então Deus sabe, não dá importância, gente, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas aqui nessa conotação de honra, tá? E dá honra a quem, né, merece honra. Muitas pessoas comentaram a atitude do Guilherme, né, domingo passado, em falar o que ele escutou numa reunião que teve na cidade. Para quem não assistiu o culto, teve uma reunião na cidade para mais de 40, ele disse 42 igrejas representadas, e quando um foi se apresentando, quando ele fala, eu sou da Monte Hebron, ninguém presta atenção porque em Monte Hebron tem várias por causa do bairro Monte Hebron. Mas quando ele fala do pastor Silas, né, ele até brincou, houve um silêncio e as pessoas começaram a falar do quanto que eu tenho ajudado, quanto que eu ajudei. Algum tempo atrás alguém deu uma oferta específica para ajudar pastores, tá? E eu fui o canal de bênção na vida de muitos pastores. Então eles começaram a comentar isso lá, né? Até o Guilherme falou: não, pastor, o senhor tem que falar isso,
Né? Eu falei, amém. Então você faça que ele fez, né? Depois eu conversei com ele, falei, não, pastor, o senhor tem que falar essas coisas. Mas é mais ou menos isso, tá? No tempo certo as pessoas são honradas, as pessoas são reconhecidas. É isso que Jesus está querendo colocar nesses bastidores todo aqui. Gente, mas aqui a escolha estava a critério de cada convidado, que era oportunidade para cada um deles demonstrar todo o egoísmo, preconceito e orgulho que escondiam em seus corações de pedra. O que está acontecendo aqui, Jesus está falando assim, olha, como era uma festa aberta, de novo, havia uma festa fechada com as pessoas onde o anfitrião ficava na porta, dizendo, entra você, senta ali, ele era muito comum também, mas havia essas festas abertas. Como na parábola começa, está dizendo que após a ceia, o Shabat, né, foram todos para a casa dessa pessoa, parece que já era uma pessoa, né, bem assim rica, que sempre oferecia um jantar pós-ceia. Então já era comum. Então aqui cada um ia chegando sentando. Aí Jesus aproveita esse modus operandi dessa festa para trazer essa parábola e essa explicação aqui. Então o ensino dessa parábola aponta para o ministério do próprio Jesus, ou seja, é ele que lançou o convite. Tá? Ele que, vinde a mim, todos vós estão cansados e oprimidos. Né? Essa é uma questão bem séria que nós não estamos falando, porque vai acontecer na outra parábola, tá, gente? Pois ele ofereceu-se completamente na cruz em favor da humanidade, numa atitude de total abnegação, sendo mais tarde exaltado por Deus. Então, nós temos aqui alguém que fez o convite e alguém que se deu a este convite. Tá? A morte de cruz, gente, o sangue de Jesus tem poder, é uma frase tão forte no meio cristão. É interessante que esse sangue que tem poder, tá, que ele vem sendo configurado, né, como arquétipo, né, dentro da religiosidade, da nossa experiência com Deus, desde do Êxodo, desde do Egito, e ele vem sendo representando o poder de Deus, a mão de Deus, a presença de Deus, o refúgio de Deus, o cuidado de Deus, e sempre no sentido de proteção. Tá? Na cruz do Calvário, ele vai pegar o seu símbolo máximo, né, em todas as ofertas, principalmente de holocausto, de cereais e a oferta pacífica, as três principais, né, que era feita no templo. E essas três ofertas vão sintetizar aquele sangue que é derramado como remissão, propiciação e redenção da minha vida, da sua vida, da nossa vida e o perdão dos nossos pecados. Então, é muito interessante como tudo isso vai sendo processado ao longo dessa, dessa construção até chegar nesse ponto. O sangue de Jesus tem poder. Tá? Ok? É por isso que todo que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. E aí nós temos aqui uma figura clássica, né? Que um versículo muito conhecido nosso, que vai aparecer dentro do background de toda a igreja, tá? A construção, né, dessa linha de pensamento sobre você se humilhar, sobre você esperar, tá? É o que faz parte de todo o contexto do Novo Testamento. Ou seja, o Evangelho vem com uma contracultura. Por isso que o próprio Sermão do Monte, né, quem fez o Projeto Caleb, ou quem já assistiu nas plataformas, a primeira bem-aventurança, nós falamos muito isso e usamos uma frase de um autor que eu gosto muito, John Stott, né? A Vossus tinha a coleção inteira, aliás, a coleção da Vossus inteira de John Stott ficou comigo, tá? Que é de todo, quando a Nancy fez a doação dos livros, e ela tinha a coleção inteira do John Stott. E o John Stott, ele tem porque é o Ultimato que lançou aqui, né? E a Vossus era assinante da revista, né? Bom, enfim, esse John Stott, ele tem uma frase que eu amo. Ele fala assim que as bem-aventuranças é uma contracultura a esse mundo secular. Então, se levanta como uma contracultura. E é interessante isso você reler, né? Então, a humildade é indispensável aos verdadeiros seguidores de Cristo. Aí você vai ter várias passagens que eu coloco, que você pode depois estudá-las, tá? Mas todas elas estão. É uma referência à questão do ser humilde e se humilhar. Né? O passarinho aí que vai lá na igreja comer as comidinhas. Falando nesse final de semana, eles ficam um pouquinho sem comida. Mas eu compenso quando eu chego lá hoje à noite. Né?
Então você tem sempre o melhor de Deus, né? Quando somos verdadeiramente humildes, não nos resta qualquer outra possibilidade a não ser reconhecer que em nós mesmo não há qualquer motivo de vanglória. Tá? Talvez essa seja a maior chamada do Evangelho. Tá? É tudo pela graça e é tudo pela misericórdia. Vamos resumir assim. Então, eu sempre falo, nunca esqueço, eu já contei isso na Monte Hebron, mas quando eu fui pregar, logo recém-formado, recém-consagrado pastor, na cidade de Dourados, né, lá em Campo Grande. Eu fui consagrado em Campo Grande, né, mas teve um congresso de pastores em Dourados, uma cidade próxima de Campo Grande, quem conhece Mato Grosso do Sul. E ali eu fui pregar num congresso de pastores. Eu comecei dizendo assim, ó, eu vou ler um texto apócrifo. Está no Evangelho do São Silas, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que são gagos, porque não dependerão dos seus esboços, mas terão que depender do Espírito Santo. E que eu fiz uma analogia, né, com as minhas limitações, eu falei que é por causa da graça e da misericórdia de Deus, somente pela graça, somente pela misericórdia de Deus, que eu estou pregando aqui hoje, que eu sou pregador, e assim vai se processando todas as coisas. O contrário da pessoa que não é humilde. Nossa, que sermão, hein? Nossa, que palavra boa que eu dei, que estudo maravilhoso. É aquela pessoa se exaltando a si mesmo, tá? Então é melhor, segundo a parábola de Jesus, ocupar o último lugar, pois o anfitrião poderá então dignificar o convidado, dando-lhe o primeiro assento. Ô Sila, o que você está fazendo aí atrás? Né? Ô Monte Hebron, o que você está fazendo aí atrás? Entre primeiro, já pensou? Um monte de igreja chegando lá e o grupo da Monte Hebron chegando na Nova Jerusalém. Nós doidinhos, né, para ver a voz Sus lá. E aí o anjo fala assim: ó, o grupo da Monte Hebron pode vir primeiro, porque foste fiel ao Senhor. Moisés era gago, Nancy e Jeremias também. Os dois eram gagos. Por isso que eu brinco, quando chegar lá no céu, eu terei mais dois gagos para conversar. Se bem que na nova criatura, né, nós não seremos mais gagos. Eu não serei, nem eles são, mas eu faço apenas como brincadeira, né? Entendeu? Então, assim, imagina o grupo da Monte Hebron chegando, o Senhor fala: ei, você não, vocês vêm para cá. Vamos colocar vocês aqui na frente, porque vocês pagaram o preço de oração. Gente, o grupo de intercessão recebe toda terça-feira o pedido da gerente do Brasil. Até hoje, toda terça-feira ela me manda. Por quê? Porque ela viu o resultado. Ah, pastor, mas ela está usando a intercessão, amado. Ela está começando a entender o que é Deus, um Deus que é misericordioso, um Deus que está preocupado com os alvos que a empresa coloca sobre a vida dela. Então, olha só quanta coisa bacana que pode estar e está acontecendo. E um dia desse, uma dessas que está na lista, né? Eu falei assim, olha, não sou eu, não é a intercessão, é a quem que nós clamamos, para não achar que somos nós que temos o poder de resolver as coisas, mas aquele que nós encaminhamos os seus pedidos, é ele que tem o poder para resolver todas as coisas. Então, isso é reconhecer, tá? Aqui Jesus não apenas repreende o orgulho, mas oferece uma lição sobre o reino de Deus, como é característico de todas as suas parábolas. Tá? Nós podemos dizer que em todas as parábolas Jesus faz questão de mostrar o que é esse reino. É chegado o reino dos céus, tá? Aqui ele já começa o ministério dele dizendo, olha, a partir de agora é chegado o reino dos céus. E ali ele vai trabalhando todas essas questões. Então Deus honra aqueles que reconhecem a sua própria inferioridade e indignidade e que confiam unicamente na misericórdia dele. Tá? Não é você fazer entrar no sentimento de autocomiseração, ah, eu sou um fracasso, ah, eu não sou nada, porque isso é religiosidade. Existem pessoas que, em algumas, houve um período do petismo, né, que as pessoas faziam penitência. A penitência não está só no meio católico, também houve no meio protestante um período de muitas penitências, para a pessoa dizer, não, eu não sou nada, eu sou insignificante. E aí vem agora, você viu que o diabo, eu sempre falo, o diabo joga para um lado ou para o outro, né? Então o diabo jogou um período da igreja para esse lado de você não é nada, eu não sou nada, eu sou apenas um verme. Era muito comum as orações, aquela oração de Davi, né? Eu sou um verme, Senhor. Aí agora o diabo jogou para o outro lado. Não, eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou isso. Olha, falta o equilíbrio de dizer não. É a graça e a misericórdia do Senhor na minha vida. Com isso, Deus anula qualquer tentativa de conquistar por méritos próprios a sua graça e a sua salvação.
Então, a grande mensagem aqui não é que alguém entrará na bodas do Cordeiro por merecimento, porque é importante, porque tem um histórico legal. Não, quem vai fazer o convite é o anfitrião. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. E aqueles que aceitarem, aquele que se posicionarem, vai aceitar. Calvino aqui, gente, ele vai trabalhar a questão da eleição. Tá? O anfitrião sabe quem é que está na lista dos convidados, ou do convite. Tá? Eu não creio que é dessa maneira. Eu prefiro pensar mais na questão do hebraico, né, do lerá, que é Deus que já sabe quem que vai aceitar o convite, e por isso ele fala assim, ó, o Silas vai aceitar o meu convite, então esse lugar aqui é dele. Vamos botar o grupo, né? Olha, o pessoal da Monte Hebrão, eles vão aceitar o meu convite, tá? Então esse lugar está reservado para o grupo da Monte Hebrão. Não que nós teremos uma panelinha lá, tá, gente? É uma maneira didática de fazer um ensino mais vivo para nós, tá bom? Então, Deus já sabe quem é que vai responder ao convite. É isso que nós precisamos entender, tá? Então, sendo assim, temos diante de nós uma palavra que questiona profundamente a cultura e a prática do nosso tempo. Sim, enquanto o nosso tempo está falando para eu ser, tanto é que algumas pessoas criticam muito a minha pessoa, no sentido assim, não, você poderia estar usando mais. Onisciência, exatamente isso, Nancy. Poderia estar usando mais as redes sociais, você poderia estar explorando mais a sua imagem. Eu falo assim, gente, eu quero usar mais as redes sociais para levar o ensino da palavra, para levar a comunhão, para levar, né, mais ensinamento, né, da palavra, não para me promover. Aí eu tenho dificuldade. Por isso que eu gosto até brinco, né, que o OBS é bacana, porque a gente fica pequenininho ali no canto, né? E a imagem, a palavra fica grande, né? Até as imagens que eu uso fica maior do que eu. Ou seja, a questão mais importante ali. Então, onde o eu e o meu, tá, nos dias de hoje, passa a ser defendido e assim propondo uma inversão de valores com relação aos valores do reino de Deus, tá? Então, o eu e o meu não existe no reino de Deus. Eu tinha um professor de grego que ele sempre falava, que é o eime, né, o eu, tá? Só pertence a Deus. O eime, ego, eu sou, né? A verdade, a vida, eu sou tal. Só pertence a Deus. Nós não temos o eu nem o meu, tá? Nós simplesmente temos aquilo que é a misericórdia de Deus. Tá sem som aqui não, Xang. Alguém mais está reconhecendo que está sem som? Porque aqui está mostrando que está saindo, tá? Ok? 2 mais 2, quanto que é? Ah, dona Xang. Ah, dona. Depois o gabinete pastoral, viu? Continuando aqui, cena número 2, tá? Obrigado, Andressa. Detectei. Eu gosto. Esse aqui é um autor francês, tá, gente? Existem também autores cristãos franceses bons, apesar deles terem se perdido em algum momento. A França, no caso, né? A Europa inteira, né, gente? Vamos, diga-se de passagem, eu estive com um missionário que, inclusive, ele vai estar falando sobre um projeto, né, na Monte Hebron, assim que ele retornar. Ele está trabalhando, né, com o pessoal do mundo islâmico, né? E é uma história bem bacana. E ele fala que a plataforma dele de ação são alguns países da Europa, e ele falou da França. Ele esteve comigo semana passada, tá? Ele falou, Silas, é incrível que a França, né? A França era para ser um lugar é, que é o berço do evangelho, toda a Europa. E hoje é um país totalmente fechado, né? Existem bairros, né? Tomate, uma pessoa que voltou da França agora, né? Ela falou que tem bairros lá totalmente fechados, né? Para a comunidade, dizendo que aquele bairro é totalmente do Islã, né? E assim vai. Então o quê? Vamos lá. Se nossos convidados não puderem nos pagar, Deus o fará. Porque aí entra essa segunda cena aqui, né? Quem que vai estar trazendo isso à existência é o Senhor nas nossas vidas, tá bom? E dizia também, só para vocês atualizarem, dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos nem os teus irmãos,
nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Tá? O que o Senhor está falando assim, ó, veja quem você vai escolher para não ser uma troca. Tá? E aí ele fala, é melhor convidar quem não tem nada para te dar, para que essa pessoa, ao não te dar nada, agradeça a Deus e o Senhor te compensará. Né? Existe uma associação secular, né, que diz que tudo que você fizer por uma mão, a outra não deve ficar sabendo, que é uma verdade bíblica. Né? Então é mais ou menos esse contexto que está aqui por detrás, tá, gente? Bom, vamos lá. Se um anfitrião não convidasse pessoas do mesmo status social que o dele, certamente as ofenderia. Tá? Então, Jesus aqui fala uma coisa totalmente contrária ao modus operandi das festas. Não, tem que convidar pessoas que têm a mesma visão que eu tenho. Mas Jesus afirma que é a necessidade do outro e não a nossa posição social que define a quem devemos demonstrar generosidade. Então, em outras palavras, ele está dizendo, não seja um puxa-saco. Tá? Olhe as pessoas que realmente estão precisando. E essas pessoas você tem que estar ajudando. Eu sempre falo para as pessoas que estão ali, até domingo passado eu estava chegando, tinha uma pessoa ia dar um valor para alguém, né? Estava pedindo ali, sempre tem uma história triste, vem com receita médica, e eu falei, não faça isso. Aí a pessoa olhou para mim assim, já deu aquele sorriso, já saiu. Por quê? Porque eu sei que ele é um mentiroso, aquela receita lá já está até velha, tá? E ele vai comprar droga. Então eu sempre falo pro pessoal ali, gente, eu fico de segunda a segunda aqui nessa plataforma, menos sábado agora, né? É que eu fico aqui direto, eu sei o trânsito aqui, quem transita aqui, quem pede esmola, quem mora ali. Tem uma pessoa que vinha na igreja, assim, com uma história triste, ela tem três casinhas que chamam colônia, né? Ali perto dela, três casinhas que ele alugava na época. Tem uma pessoa que frequentava o Monte Abraão, morava, na época era acho que R$ 600, muito caro. Então, três, só aí dava o quê? Quem é bom em geografia, 3 vezes 6, R$ 1.800, né? Então, assim, é mais que a base da aposentadoria. E ele continuava pedindo esmola, se fazia de vítima, só que aquele dinheiro e outros mais ele usava em bagunça. Então, onde que eu estou querendo chegar? Nós precisamos aprender a ter generosidade? Sim, tá? Então, vem algumas dicas aqui que eu te dou sempre, e apesar de não ser o assunto da parábola, mas é muito importante. Primeiro, você quer ofertar alguém? É entre você e Deus. Segundo, ore, porque às vezes você está sendo, infelizmente, enganado e mau mordomo, mesmo que seja R$ 2. Pastor, o que é R$ 2? Com R$ 2 ele compra meia pedrinha de crack ali, 2 pontos acima, todo mundo sabe disso. Tá? Com R$ 2 ele compra um pequeno golinho de cachaça, pouco, mas compra. Tá? Com R$ 2 ele compra um pouquinho de álcool gel e bebe. Então, meu amado, com R$ 2 aqui, R$ 2 ali, uma pedra, alguém falou esses dias aí que com R$ 5 você consegue hoje comprar uma pedrinha forte. Então, pedra que eu estou falando droga, tá? Então, não é o valor, é o que vai ser usado. Então, ore. Uma dica por último: se você não tiver paz de ofertar, a pessoa saiu, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, mas toda palavra maldita contra a minha vida cai por terra. Por quê? Porque, gente, o que eu vejo de pessoas quando passam ali, que alguém pede uma, a pessoa não dá, e às vezes a pessoa está, porque principalmente na hora do colégio Teresa Val, seus pais vêm buscar, e às vezes a pessoa está um pouco acima da igreja, né, estacionado, o pedinte para, a pessoa não dá, ele desce amaldiçoando, é inacreditável. E eles descem e nada, olha para mim e dá risada, amaldiçoando que bata o carro, que vem uma praga, isso é maldição. Ok, maldição sem causa, né? Não tem legalidade nas nossas vidas. Mas não custa nós abençoarmos e dizer, Senhor, tenha misericórdia e caia por terra. Amém? Dica que foi dada, tá ok? Então, no mundo grego romano, os cidadãos mais abastados costumavam convidar pessoas de estado social inferior como forma de devolver uma honra recebida. Ou seja, era também um modus operandi aqui, tá? O aleijado ou o cego não tinham permissão de entrar para
na propriedade de Qumran. A comunidade de Qumran, gente, eu não vou falar muito aqui, mas algumas coisas importantes. Até hoje nós tem sido encontrado documentos nessa região, tá, que pega toda a Jordânia ali. Russell Shedd fala que Jesus era dessa comunidade. Havia uma comunidade muito forte na parte sul ali de Jerusalém, onde Lázaro fazia parte. Mas nessas comunidades, eles eram muito fechados, os essênios, que faziam parte dos essênios, tá? E ali eles não permitiam, porque eles pegavam ao pé da letra a lei de Levíticos com relação ao sacerdote. Não pode escolher ninguém para ser sacerdote, mancos, cegos, com algum defeito físico. Que a gente precisa também entender o contexto de Levíticos, né? Quando eu dou aula de exegese bíblica, esse é um contexto que eu gosto muito de explicar para não criar ou achar que Deus estava fazendo acepção de pessoas, tá bom? Bom, provavelmente constituída de essênio, mas por questões rituais, como eu já disse, eles não aceitavam pessoa com algum defeito físico, tá? Então, o que Jesus está falando é o contrário, não, você vai, chame esses com defeito físico, chame esses que são rejeitados, chame esses que não tem nada, chame esses. É esses que eu quero que você convide, tá? Então, o judaísmo ensinava que o justo, no fim, receberia sua recompensa na ressurreição dos mortos. Jesus aplica essa verdade à distribuição de recursos. Jesus está dizendo, olha, chame os mais simples para que você possa ser recompensado aí. O fato de Deus recompensar os que ajudavam os pobres já era um ensinamento do Antigo Testamento. E aí você vai ter lá algumas passagens, Provérbios 19, versículo 17, e assim por diante, tá? Nós temos muitos ensinamentos sobre esse ponto. Se convidarmos nossos amigos e famílias, compartilharemos o afeto que já temos, mas se convidarmos nossos conhecidos ricos, faremos uma troca mútua. O que Jesus está falando assim? Gente, em outras palavras, faça uma análise verdadeira no seu interior. Por que você está convidando A, B ou C? Infelizmente, nós vivemos no mundo hoje, gente, e houve uma situação alguns anos atrás na nossa cidade, onde uma pessoa famosa teve aqui na nossa cidade, até por uma questão, parece que ele estava sondando alguma coisa de negócio linkada ao agronegócio. Aí uma pessoa próxima a ele fechou um restaurante para oferecer uma comida, né, mais especial. Eu soube, né, que principalmente esse pessoal que vive de chamado jornalistas sociais, né? Então houve uma disputa, houve quase que pessoas burlando, pessoas teve um que tentou invadir, entrar à força, que foi colocado segurança por causa de quem era a pessoa, tá? E pessoas tentando invadir. E aí, quando passou o episódio, o comentário que eu continuei sabendo, porque eu atendi algumas pessoas, que não, nunca mais vou olhar na cara. Acabou a amizade aí, tudo por causa de um convite. Então, existe sim na nossa sociedade essa preocupação de ter ou fazer parte daquilo outro. Sendo que, na realidade, quando você for fazer um casamento, você for fazer um aniversário, você deveria chamar as pessoas, por que eu vou chamar o fulano, por que eu vou chamar o ciclano? É uma análise para nós pensarmos que não é o caso aqui, tá ok? Mas fica a dica, hoje está muita dica, né? No entanto, se chamarmos os pobres, deficientes, cegos, isso não acontece, ou seja, eles não têm como retribuir, pois eles não podem dar nada além do respeito de Deus, ou seja, a única coisa que eles vão fazer por você é dizer, Senhor, abençoa. Gente, uma vez, eu nunca me esqueço, eu falei com Deus, Senhor, e Deus está me dando esse privilégio muito pouco, tá? Eu acho que o valor mais alto foi quando uma pessoa colocou na minha mão o valor, foi pastor, abençoa os pastores, mas eu me lembro que eu fiz uma oração, falei, Deus, eu não quero mais ser receptador, eu quero ser mantenedor. E eu vou começar com pouco que eu tenho, quando alguém procurar, quando eu souber, tá? Essa semana mesmo teve uma situação, eu até falei para a Anjo, foi a oferta mais dura que eu dei, tá? E por causa que, bom, para ninguém pensar nada, o filhinho de um pastor veio a óbito, e aí eles não tinham o recurso para comprar lápide, a questão do caixão, os detalhes, né, para esse momento. E ficava num valor, ficou em R$ 1.000, né? A pessoa me ligou, eu falei, Anjo, o que nós fazemos? Foi a oferta mais dura, tá? Mas desculpa até compartilhar o valor aqui. Por quê?
Porque geralmente a gente dá oferta para pagar a luz, para pagar a água, a cesta básica para a vida, né? Foi a primeira vez que eu tive que dar, foi difícil, mas eu vi aquela mãe dizendo, pastor, eu estou recorrendo ao senhor porque eu não tenho como enterrar o meu filhinho. Né? No caso, não foi ela que falou comigo, foi a irmã dela, pastor, nós sabemos do seu coração, enfim. Então, amado, é mais ou menos isso, é Deus quem recompensa, é Deus quem sabe. Então, já que não possuem benefício algum produzido por eles mesmos, que possam trocar. É aquela questão de Deus vai recompensar. Então, o preceito aqui contido tem que ser interpretado com restrições inconsideráveis. Ou seja, não é que Deus, gente, está falando para a gente ser pobre, tá? É certo que nosso Senhor não tensionar proibindo de manifestar hospitalidade aos nossos parentes e amigos, ou mesmo pessoas ricas. Então, não é que Deus está dizendo, ó, não chame os ricos, não chame os seus parentes, só chame os pobres. Não é isso. Deus é uma parábola, porque eu já vi radicalismo ao longo da história. Que nem se o teu olho direito te escandalizar, arranque fora. Não sei se vocês sabem, na história do pietismo, século XII, XIII, XIV, pessoas cometiam automutilações na Europa, porque não, eu estou pecando aqui, então eu vou arrancar fora. Na interpretação literal. Então eu estou tendo esse cuidado, coloquei isso aqui, não é que Deus está proibindo você convidar parentes, não é nada disso. Ele está dando uma lição aqui, tá? Então, com certeza, ele não tinha o propósito de nos encorajar ao gasto inútil e abundante do nosso dinheiro, dando aos pobres. Atos dos Apóstolos, muitas pessoas pensam que aquilo é um referencial que tem que acontecer sempre. Não. Tanto é que a igreja de Tessalonicenses fez a mesma coisa e Paulo repreendeu, tá? Então, nós precisamos ter discernimento espiritual. Essa é a grande verdade, tá bom? Interpretar a passagem dessa forma tornaria contrário outras passagens claras da Escritura. Quando eu dou aula de hermenêutica, eu sempre falo que nós, ao fazermos a exegese, hermenêutica e exegese, então, de um versículo, esse versículo não pode contradizer outros elementos da Bíblia. A Bíblia é uma só. Então a lição é clara e distinta. O Senhor Jesus deseja que nos preocupemos com os nossos irmãos mais pobres e os ajudemos de acordo com as nossas posses. Sim, que nós possamos ajudar as pessoas que têm necessidade, sim. Ele quer que saibamos que é um dever solene, nunca negligenciar os pobres, sim ajudá-los, socorrê-los em tempo de necessidade. Deus está dizendo o seguinte, olha, você tem que tentar ajudar as pessoas, sim, você tem condições, então ajude, eu te abençoe para isso. Temos uma lição que se destaca de maneira admirável na linguagem utilizada por nosso Senhor quanto ao assunto de demonstrar caridade aos pobres. Ou seja bom de coração. Ele disse ao fariseu, os pobres não têm como recompensar-te a tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Bom, gente, aqui entra um assunto que nós não vamos entrar nele por causa do nosso tempo também, mas Jesus já começa a falar para esse grupo de fariseus sobre a recompensa dos justos, ou seja, a ressurreição. Olha o que vai estar acontecendo, a ressurreição. Entendeu? Então, haverá uma ressurreição após a morte. Isso jamais deve ser esquecido, gente. A vida que temos nesse corpo não é tudo. O mundo visível que nos cerca não é o único com o qual temos de lidar, porque existe também um mundo espiritual que eu e você precisamos prestar atenção. Então, esforcemos-nos para viver como homens que creem na ressurreição e na vida vindoura. Desejamos sempre estar pronto para o mundo que virá. Amém, amados? Nós encerramos aqui, né? Deixa eu deixar a imagem. Nós encerramos aqui e que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa ministrar aos nossos corações. Como é bom ser instrumento de bênção, né? Como o Guilherme falou, do que ele escutou, não só da minha pessoa, mas isso retrata a igreja Monte Hebron, como é bom ser instrumento de bênção, né? Mesmo que tenha sido uma oferta para uma situação difícil, né? Mas é o que aquela mãe depois falou, agradecendo o pastor. O meu medo era que eu não sabia o que ia fazer com o meu filhinho, né? A palavra de Deus nos faz voar alto. Faz mesmo, Andressa. E faz mesmo. E nos faz voar acima da mediocridade e mesquinharia dos homens. Graças a Deus por isso. Amado, eu quero que vocês saibam o seguinte, tá? A Monte Hebron, através da minha pessoa, mas a Monte Hebron num conjunto, porque o que eu recebo vem
né, o meu salário sai daí, e mesmo que eu recebo como psicólogo, eu uso a estrutura. A Monte Hebron participa disso. A Monte Hebron é co-participante. Tá? Eu digo assim, quando há pouco tempo, acho que faz um mês, uma pessoa colocou um valor, pastor, abençoe, vocês não têm ideia como é gostoso, né? E naquele dia mesmo, um pastor ligou, pastor, é um pouco alto. Eu falei, não, irmão, quanto que é? Então, tá aqui, qual que é o teu Pix? Nossa, pastor, não deu nem tempo de eu chorar. Ele falou, então eu falei, não é para chorar, não, é para agradecer. Então, que nós tenhamos essa visão sempre. Tá? Uma das maneiras que você pode fazer, amado, parece simples, mas é trazendo alimento. Tá? E o teu alimento nós juntamos, fazer uma cesta. Ou se você tiver condições, trazer uma cesta. Eu sei que está muito caro, subiu demais a cesta. Eu me lembro que nós comprávamos cestas boas por R$ 60. Hoje, infelizmente, por R$ 60 você compra a mais basiquinha. Mas, enfim, tem pessoas batem lá na porta. Pessoas batem, ô pastor, tudo bem? Olha, eu moro aqui, o senhor quer ir lá na minha casa, tá, porque já sabe o critério que eu tenho, né? Eu só tenho uma cesta. E às vezes eu tenho e às vezes eu não tenho. Então, assim, que nós sejamos uma igreja com o coração aberto. Não, não é sacrifício, de maneira alguma, porque talvez mesmo 1 quilo de arroz para você ou para alguém seja muito difícil, mas se você tem condições, pastor, está aqui 1 quilo de arroz, ou quem sabe uma cesta. Bom, a cesta básica, número 1 a número 4, né, que tem lá ali perto da igreja, no local, tá, ela é fantástica. Ela tem o básico. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é mais ou menos essa ideia que está por detrás dessa parábola. Tá? Se preocupe também. Eu te abençoo, fosse fiel no pouco e no muito, eu irei te abençoar. Eu vejo isso, amado, porque quando a pessoa colocou um valor para eu abençoar outros pastores, né? E eu até fui prestar relatório, a pessoa falou assim, não quero, pastor. Eu lembrei desse versículo, não, eu falei, nossa, eu estava abençoando pastores com um valor pequeno, de repente veio esse valor aqui, justamente. Então, é fiel no pouco, no muito, eu te abençoarei. Amém? Olha que Deus nos abençoe. Hoje à noite, quem vai estar compartilhando a palavra é o irmão Guilherme Estica. Tá? Ele esticará o reino dos céus dos nossos corações. Como você sabe, todo último domingo do mês eu tenho escalado alguém para estar pregando. Amém? Então que Deus abençoe e esteja conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Encerrando o jejum e vai vir surpresas aí, tá? Eu não posso falar, senão a pastora vai brigar comigo, mas vai vir surpresa aí. Então, um forte beijo, como diz a pastora Anjo, para todos vocês, viu?